A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje. Eu vou deixar alguns versículos para a sua meditação no livro de 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 6, que diz assim: Em face disse, Davi mandou esta mensagem a Joabe: Envia-me Urias o Etita, e Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E lhe disse: Vai descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para sua casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: Depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: A arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas, e o meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer e beber e deitar-me com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Amém. Vemos aqui a fidelidade, né? O Senhor falava em meu coração sobre a fidelidade, né? Urias foi um homem fiel, não só à sua esposa, como ao rei Davi, como ao Senhor. E brutalmente nós vemos, né, que Davi, ele se comportou de forma errada, de forma pecaminosa. Nós conhecemos bem a história, né? Essa história tem o título de Davi comete um adultério, né? Davi cometeu aquele adultério com a esposa, né, de Urias. E aqui nós vemos a fidelidade de um homem, né, de um soldado, né, de um guerreiro. E o Senhor nos ensina a sermos fiéis, assim como Jesus foi fiel, assim como Deus ele é fiel, nós busquemos ao Senhor. É claro que a gente não vai se comparar a nossa fidelidade, jamais a gente vai se comparar a nossa fidelidade com a fidelidade de Deus, não é? Não, não é assim. Mas como o Senhor quer que a gente seja fiel, fiel à fidelidade, né? O amor. Aqui nós vemos que Urias ele foi fiel e através, não é, dessa fidelidade, não é, ele vamos dizer assim que ele pagou um alto preço, né? Pois aqui era tudo foi arquitetado por Davi. Nós sabemos que o pecado é um abismo que traz o outro, né? Davi deitou-se com a mulher de Urias e aquela mulher engravidou e através daquilo Davi começou a maquinar, não é, ali uma infidelidade de forma terrível. O Senhor falava ao meu coração sobre fidelidade e infidelidade. A fidelidade de Urias, não é? E a infidelidade de Davi. Né? Foi depois que ele pecou, veio esse abismo, não é? E ali ele só caiu. Caiu ali. A mente dele começou a imaginar e ele mandou chamar Urias e o plano dele não deu certo. E o jeito agora que tinha era tirar aquele homem de cena. Que coisa terrível, não é, meus irmãos? Que coisa horrível quando a gente se deixa levar pelo pecado. Que a gente busque ao Senhor, se converter a Ele, para que a gente viva em fidelidade, porque um abismo chama outro abismo. De um pecado a gente sai para outro pecado. Que a gente busque a presença do Senhor e peça a fidelidade. A fidelidade, não é? Que é coisa boa a gente andar em fidelidade com Deus, nós andarmos em fidelidade. Né? Este homem poderia ter ido para casa, mas este homem decidiu não ir, não é? Era um homem fiel, aqui demonstra a fidelidade dele. Que ele diz assim: quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele perguntou: depois da viagem que você fez, por que você não foi para casa? Urias responde: a arca, olha o que é que ele coloca em primeiro: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas,
O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer e beber e deitar-me com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida, não faria uma coisa dessas. Era fiel. E mesmo Davi, diante da fidelidade daquele homem, ainda teve a coragem de cometer mais um pecado, que era colocar aquele homem em frente a uma batalha que ele sabia que aquele homem iria morrer. Que a gente medite bem, não é? Que a gente medite bem os nossos desejos, para onde está levando a gente. Será que o desejo do meu coração está me levando à loucura, a qual as outras pessoas vão pagar um alto preço? Então, se os nossos desejos estão fazendo isso, meus irmãos, aqui é porque esse desejo não vem do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus, meus irmãos, fale muito mais, ensine muito mais a cada dia aos nossos corações. Amém.